Bom, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre capas polêmicas. Sim, a gente sabe que os quadrinhos é uma arte muito antiga e uma arte que teve bastantes polêmicas ao longo das suas histórias. Porém, eu vou trazer para vocês hoje algumas capas que foram polêmicas, que se envolveram em várias polêmicas. E se esse vídeo tiver bastante like, bastante comentário, bastante interação, eu vou trazer uma segunda parte, porque tem capa pra caceta. Bom, a primeira capa que eu quero trazer pra vocês de uma polêmica foi a capa da Wonder Woman de número 178. Essa capa foi lançada em 1968. E ela meio que se envolveu numa polêmica porque foi a primeira vez que a gente viu numa capa um herói renegar o seu passado. Sim, cara, a Mulher Maravilha, que estava sendo roteirizada pelo Dennis O'Neil, na capa da edição de número 178, supostamente estaria renegando o seu uniforme clássico, o seu maiô, o seu traje clássico do passado da Era de Ouro dos quadrinhos. E é óbvio que os fãs muito fãs da Mulher Maravilha, odiaram essa capa, ficaram pau da vida e acharam que era uma certa ofensa ao passado, que é um passado foda da personagem. Bom, mais uma capa polêmica da nossa lista é a capa do Superboy de número 75. Essa capa foi lançada em 1959 e na capa a gente via o pai do nosso querido Superman dando belas palmadas no seu bumbum. Se essa capa fosse lançada nos dias de hoje, a polêmica da capa seria de vermos um pai agredindo um filho, já que supostamente agora isso é errado. Porém, em 1959, a polêmica não foi essa. Nos Estados Unidos existe um termo que eles utilizam chamado spanking, que é quando você bate na bunda de alguém com alguma coisa. O grande problema é que a indústria pornográfica tornou isso quase que uma coisa pornô, aonde era muito comum você ver imagens e vídeos pornográficos de mulheres sendo espancadas com algumas coisas. Então o termo spanking é muito ligado à pornografia. Então muitos pais dos jovens leitores de quadrinhos odiaram e meio que tentaram fazer de tudo para que não comprassem essa capa por acharem uma capa pornográfica. Sim, cara, eles achavam que uma capa de um pai dando um corretivo no traseiro do seu filho era pornográfica. Na minha opinião, era apenas uma capa ridícula. Bom, agora a gente vai para uma polêmica um tanto quanto, na minha opinião, idiota. A polêmica para a capa do The Amazing Spider-Man de número 422. Essa capa foi lançada em 1997 e se você der uma olhada rápida nela, você não vê nada demais. O grande problema é que alguns pais de leitores ficaram falando que nessa capa o Homem-Aranha estava molestando o Electro. Isso pelo simples fato de que a mão do Homem-Aranha supostamente estaria na altura dos órgãos genitais do personagem. Mas cara, dá nitidamente pra você perceber que o Homem-Aranha não está nem encostando no vilão. Enfim, essa capa entrou numa polêmica, muitos pais reclamaram da ilustração, mas a ilustração foi mantida, a capa foi mantida, e isso aí foi mais um mimimi que aconteceu, mais uma confusão, digamos um tanto quanto idiota. Cara, a mente das pessoas é muito poluída. Você olha para essa capa de uma primeira vez, você não vê nada demais. Aí depois você para e vê com os olhos desses pais, você fala, cara, como é que uma pessoa pode achar que um herói estaria botando a mão na parte genital do outro? A próxima capa polêmica da nossa lista é a capa da Life with Art de número 16. Essa capa foi lançada em 2012 e ela abordava um tema muito polêmico nos quadrinhos, que é o casamento homossexual. E na época que ela foi lançada, foi a época que a discussão estava pegando fogo. Muitas pessoas eram contra, outras eram a favor. Mas o grande problema da capa não foi o simples fato dela mostrar um casamento entre dois homens, e sim o fato de que um dos homens está usando traje militar. Vale a pena lembrar que o exército americano ele tem uma espécie de rejeição muito forte aos homossexuais. Então, para muitos, isso foi uma espécie de cutucada, né? É óbvio que foi uma cutucada, e muitas pessoas não gostaram, as pessoas mais conservadoras não curtiram muito essa capa. Bom, agora a gente vem para uma das polêmicas que, na minha opinião, é
uma das maiores e uma das mais desnecessárias das histórias em quadrinhos. É a polêmica capa variante da Spider-Woman de número 1. Você provavelmente já deve ter visto a imagem da Spider-Woman ilustrada pelo Milo Manara. Sim, cara, essa imagem que tem a Spider-Woman em uma posição, digamos que um tanto quanto sexual. Mas antes de entrar na confusão do que aconteceu, vale a pena lembrar que Milo Manara é um dos maiores nomes de ilustrações eróticas. Foi então que a Marvel teve a excelente ideia de pegar um ilustrador de histórias eróticas e convidar ele para fazer uma capa variante de uma heroína. O problema é que o Milo Manara está muito acostumado, claro, ele trabalha com isso, a ilustrar mulheres de formas sensuais, em poses sensuais e com roupas sensuais. Depois dessa capa, Milo passou a ser perseguido por grupos feministas, por grupos de mulheres, por uma série de pessoas, inclusive ele chegou a sofrer uma série de acusações pesadas, mas o problema maior, na minha opinião, não é o fato do Milo Manara ter feito a Spider-Woman de uma forma sexual, já que essa é a forma dele ilustrar e a Marvel sabia disso. O grande problema foi que a Marvel pegou um cara mundialmente conhecido no universo erótico de ilustrações e deu pra ele uma personagem. O Milo simplesmente fez o trabalho dele, não é justo perseguirem ele. Enfim, deu uma treta do cacete, a capa acabou tendo que sair de circulação e até hoje muitas pessoas meio que exaltam essa ilustração, falam que é uma ilustração um tanto quanto agradável, e já outros odeiam, inclusive odeiam o Milo Manara, falam que ele é um babaca, não sei o que. Enfim, os dias de hoje tão complicados. E chegamos agora à nossa última capa polêmica desse videozinho, que é parte 1, se tiver bastante like a gente vai fazer a parte 2. Que foi a primeira capa da primeira edição da Catwoman dos Novos 52. Se você viu o vídeo, né, das cenas de sexo dos quadrinhos, você sabe, vai aparecer aqui no card pra quem não viu, mas eu vou dar um spoilerzinho, né, nada demais. O Batman e a Mulher Gato tiveram relações sexuais na parte de cima, né, aqui no Rio a gente chama de laje, no teto de um prédio, e eles nem tiraram o uniforme, acabaram fazendo sexo ali mesmo. Essa história em quadrinho, que saiu em 2011, é uma bosta, é horrorosa, pra muitos é uma das piores histórias já escritas. A Mulher Gato não consegue ter uma história boa, enfim. Mas o que acontece é que a capa da primeira edição se envolveu na polêmica da sexualização, né, não sei nem se essa palavra existe direito, da objetivação da mulher. Isso dito pelas mulheres, né, que são feministas e que defendem os direitos das mulheres. Porque na capa a gente vê a Mulher Gato, digamos que com traços sexuais, né, ela tá com um corpo bastante esbelto e digamos que ela tá de cabeça para baixo e com o seu sutiã do lado. Na verdade, essa ilustração foi logo depois dela ter feito reco-reco no furreco com o Batman. E é óbvio que essa capa se meteu numa confusão tremenda, essa fase, né, foi horrorosa, depois eles mudaram o roteirista e o ilustrador, deram na mão de duas mulheres e ficou pior ainda, enfim. Mas essa capa se meteu numa polêmica, tentaram boicotar essa revista, assim como tentam boicotar quase todas as revistas, e no final das contas, ela entrou na lista das capas mais polêmicas das histórias em quadrinhos. E então é isso, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado dessa listazinha, não esqueça de comentar qual dessas capas pra vocês é a mais polêmica. Na minha opinião, tem duas capas que são muito polêmicas, que é a da Life with Art, né, já que eles mexem com a questão militar americana, que é algo barra pesada, e a decisão idiota da Marvel de chamar o ilustrador erótico, de chamar o Milo Manara para fazer uma capa da Spider-Woman. O Milo Manara não tem culpa. Sempre eu visto a camisa Milo Manara não tem culpa. Não esqueça de comentar qual das capas é a mais polêmica e que você mais gosta. Também não esqueça de deixar o seu joinha. Se esse vídeo tiver bastante like, bastante interação, eu faço a segunda parte, porque tem capa pra cacete, polêmica pra caramba. Tem a capa da Batgirl, que foi feita... Nossa, deu uma merda do cacete. Que falaram que o Coringa tava violentando ela. Enfim, se você quiser, a gente vai fazer mais um videozinho. Não esqueça do like, que é muito importante. Se inscrever aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.